Recording is on. Aí, pessoal, conteúdo programático do EOF 2023, eu estou me baseando no conteúdo do EOF 2022. Aí vamos ver se vai haver alguma mudança, mas no último EOF, o que foi cobrado? A NSA 10-2, que trata da correspondência e atos oficiais, elaboração de documentos, tá ok? No âmbito do COMAE. A Lei 8666 continua valendo, vai findar no dia 1º de abril de 2023, ela deixa de existir. Mas, atualmente, ela coexiste com a 14133, que é a nova lei de licitações. RCA 12-1, RADA, peguei a última atualização, que é de dezembro, e no concurso passado, agora, 22, botaram uma questão de RADA e não respeitaram o que estava previsto no edital. Elaboraram a questão tomando-se por base o RADA atualizado em dezembro de 2021, quando, na verdade, a previsão do edital era o RADA atualizado em fevereiro de 2021. Dirigente máximo não aparece lá em fevereiro de 2021, só aparece aqui na atualização de dezembro. Tá? Então, quando eu fiz o gabarito provisório, eu já fiz de uma forma para o pessoal entrar com recurso pleiteando a anulação da questão, e isso aconteceu. A questão foi anulada, porque não respeitaram a atualização do RADA que estava sendo cobrada no edital. Lei 10.520, pregão também, que era uma lei à parte, atualmente continua sendo, logicamente, mas agora o pregão foi migrado, né? Migrou para a Lei 14.133, mas a 10.520 coexiste também até 1º de abril de 2023. A medida provisória 10.515, nossa lei de remunerações, o decreto que regulamenta a medida provisória, a ICA 35-1, está desatualizada demais, mas foi cobrada, e acredito que seja cobrada agora também, a nova lei de licitações e a lei 13.954, que eles cobram, no caso do SVA, cobram tanto lá na matéria comum a todos, regulamento, então cobra também do SVA, como cobram também lá na específica, tá ok? Tanto é que esse curso aqui, a 13.954, eu procuro fazer um curso único, ok? Eu faço tanto para o pessoal que faz regulamento, a matéria comum, quanto para o SVA, porque senão eu teria que dar aula aí da mesma matéria em 2 dias, né, distintos, ok? Então é isso, pessoal. Então a gente vai trabalhar com esse conteúdo aqui, que foi o conteúdo cobrado em 2022. Acredito que eu consiga estar ciente do conteúdo programático, acho que em setembro, ali mais ou menos, eu consiga ter noção realmente do que vai cair. Mas, regra geral, se mudar aqui, vai mudar pouca coisa. Tá bom? Então, como eu falei com vocês, vamos começar pela NSA 10-2, que trata da correspondência a atos oficiais do Comando Aeronáutica. Lembrando que foi a norma que substituiu a ICA 10-1, a famosa ICAER. Lá no início, pessoal, nós temos as disposições preliminares e logo na sequência nós temos as conceituações. Eu não costumo fazer a leitura ou abordar todas as conceituações, porque eu entendo que isso vocês têm que fazer. Se eu ficar abordando as conceituações, a gente perde muito tempo. Perdemos muito tempo. Então, eu abordo uma conceituação aqui, outra ali, mas vocês, obrigatoriamente, têm que abordar, têm que fazer a leitura completa das conceituações. Disposições disciplinares, finalidade. Eu sempre gosto de estudar finalidade de determinada norma ou de determinado regulamento, porque a banca cobra. Então, a NSA tem por finalidade padronizar a elaboração dos principais documentos oficiais e arquivísticos.
Então, a padronização de documentos, elaboração. A NSA é a nossa Bíblia a ser seguida quando da elaboração desses documentos, bem como o trâmite desses documentos. Utilizados no cotidiano de todas as organizações militares do Comaer, visando a sua indispensável uniformização e eficiência. Presume-se que todas as OMs, quando da elaboração de documentos, buscam essa padronização prevista na NSA e elaboram um documento. A gente sabe que na prática não acontece isso. Haja vista que nós temos documentos diversos aí que não seguem o previsto na NSA. Conceituação, pessoal, como eu falei com vocês. Vamos ver algumas aqui. Ato normativo é uma espécie de ato administrativo que estabelece procedimentos a serem observados pela administração. Então, aqui, a nossa própria NSA é um ato normativo. ICA é um ato normativo, o Regulamento do Comando Aeronáutica é um ato normativo. Então, os decretos, regulamentos, regimentos e portarias são atos normativos, porque alguns estabelecem os procedimentos que têm que ser observados pela administração, na verdade, pelos agentes públicos. Ato oficial é a decisão emanada de autoridade administrativa competente mediante documento. Então, qualquer ato praticado por uma autoridade no âmbito do Comando Aeronáutico, da Marinha, do Exército, é um ato oficial. Ato ordinatório é aquele que determina uma ação da administração. Então, uma ordem haja dessa forma, visa disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Os atos ordinatórios podem ser expedidos por qualquer chefe de serviço aos seus subordinados. Os atos ordinatórios não criam normalmente direitos e obrigações, só, logicamente, ele determina algo a ser feito, tá ok? Para os administrados, mas geram deveres e prerrogativas para os agentes administrados a que se dirigem. Correspondência, pessoal, é toda espécie de comunicação escrita que circula entre órgãos de administração e pessoas físicas. Então, aqui a correspondência de forma genérica, tá ok? E aí nós vamos ver a correspondência estrito sensu, tá ok? A correspondência oficial e a correspondência particular. Correspondência oficial e correspondência particular. A oficial é a espécie de comunicação formal mantida entre os órgãos públicos ou entre os órgãos públicos e as empresas privadas ou pessoas físicas. Tá ok? Correspondência particular é a espécie de correspondência informal utilizada por pessoas físicas para comunicação entre si ou direcionada a órgãos públicos. Classificação quanto ao grau de sigilo. Atribuição pela autoridade competente, grau de sigilo a um dado, a um documento, a uma área, informação, material, instalação. Previsão, ICA 205-47, 2005, a ISAIS, que é a Instrução para a Salvaguarda de Documentos de Assuntos Sigilosos da Aeronáutica. Isso aqui é para o pessoal que trabalha na área de inteligência, tá ok? Então tem que se observar essa ICA, porque alguns documentos eles têm que ser classificados, dependendo do teor do assunto. Algumas áreas têm que ser classificadas com acesso restrito, enfim. Tá ok? Então, isso aqui é a classificação contra ao grau de sigilo. Documento é a informação registrada em um suporte material suscetível de. Só uma observação, pessoal. Vimos correspondência. O que é? Ok? Aqui, ó, correspondência. Ó, de forma genérica, espécie de comunicação escrita que circula. Então, o documento, sucintamente falando, é uma correspondência. E aí, por quê? Na verdade, é a exteriorização da correspondência, o documento, porque é uma informação que a gente vai registrar no suporte material suscetível de consulta, estudo, prova
ou pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, pensamentos do homem numa determinada época e lugar. Então, eu posso dizer que um ofício é um documento que a correspondência é o gênero, e aí eu tenho a espécie documento, que também se desdobra aí no ofício, numa consulta, que a gente vai jogar ali no meio físico para expor aí o que for de interesse da administração. Documento arquivístico são todos aqueles produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica, público ou privado, no exercício de suas atividades, constituindo elementos de prova ou informação. Documento oficial é o registro padronizado do ato oficial que emana a autoridade competente, vimos lá, ato oficial, no exercício legal de suas funções, abrangendo documentos administrativos, normativos, uma portaria, como eu falei aqui, um ofício. É um documento oficial, que é assinado por uma autoridade, assim como a portaria também é, dentre outros documentos. A NSA fala muito sucintamente do número único de processo. A ICAER tratava desse assunto de forma mais profunda, tá ok? Aqui é só mesmo conceituação, porque a NSA ela não trata mais de processo. Processo pela ICAER era processo físico, agora o processo é eletrônico, tá ok? Lá por meio do CIGADAER, que nós elaboramos o processo, chega de papel, tudo tramita eletronicamente. E acho que assim foi muito bom, muito boa muito bom esse procedimento da administração em deixar de utilizar o processo físico, que tinha que se fazer autuação, enfim, era um Deus nos acuda. O eletrônico, ele não está 100% operante, porque ainda pairam muitas dúvidas sobre o manuseio do processo eletrônico. Mas eu acredito que os ajustes serão feitos, porque, volto a dizer, foi uma grande sacada da administração. NUP é o número atribuído aos documentos, avulsos ou processos. Na unidade protocolizadora, os procedimentos relativos à sua utilização devem ser observados em norma específica. Então, é uma norma específica tratando de número único de processo. Relativa às atividades de protocolo, no COMAER. O NUP é o padrão oficial de numeração utilizada para controle de documentos produzidos ou recebidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Lembrando, pessoal, que o NUP é a identidade do documento. Uma vez elaborado um documento que seja necessária a aprovação, ele vai gerar um número único de processo. E esse número ele nasce com o documento e morre com o documento. Então, se eu produzo um ofício ou produzo um requerimento, eles terão, após a aprovação, o NUP. Se eu tenho que transformar aquele ofício ou aquele requerimento num processo, o número do processo, ambos tramitarão por meio de despacho. Então, o NUP do despacho vai ser o mesmo, do requerimento ou do ofício. Tá ok? Então, por quê? Quem gerou, primeiramente, o NUP foi o ofício ou o requerimento. E, como eu falei, nasce e morre com o documento. Tá bom? Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Podem me interromper a hora que vocês quiserem. Tranquilo. Mas até aqui tranquilo? Beleza, então. Então vamos lá. Pulei bastante, vocês têm muitas conceituações aí para lerem depois, tá ok? Mas vamos ver aqui a classificação dos documentos, e foi objeto de prova agora no último concurso, classificação de documentos. Documentos do COMAER são assim classificados. Quanto ao âmbito interno ou externo, tá ok?
O interno é o documento que tramita no âmbito do Comaer entre OM de pessoa física para OM e vice-versa. Então, aqui, ó, interno tramita no âmbito do Comaer entre OM de pessoa física para OM e vice-versa. E o externo, aqui ficou duplicado. O externo é o documento que tramita para fora do âmbito Comaer, de OM para órgão externo ou pessoa física estranha ao Comaer. Pessoal, aqui importante, antigamente nós tínhamos na verdade, isso aqui gerava um pouquinho de confusão. E agora não, agora ficou bem claro para a gente essa questão do documento interno e o documento externo. Por quê? O interno tramita no âmbito do Comaer. E aí a NSA ela reduziu bastante o número de documentos. Então, quando eu falo documento interno, ou ele vai tramitar no âmbito do Comaer, ou ele vai tramitar de uma OM para outra, né, entre as OMs do Comaer, ou ele vai tramitar no âmbito da OM. Tá ok? E o externo? O externo é para fora do Comando Aeronáutica. Então, vai tramitar do Comando Aeronáutica, de uma OM do Comaer, para um órgão externo ou para uma pessoa física. Lembrando, nós vamos ver mais à frente, consulta. A consulta ela é dirigida especificamente a uma, desculpe, falando besteira, a carta. A carta ela é um documento externo ao Comaer, endereçado a uma pessoa física, tá legal? Então, externo é para fora do Comando Aeronáutica mesmo. O interno vai tramitar entre as OMs do Comaer ou no âmbito das OMs. Então, quanto ao âmbito interno ou externo, quanto à natureza do assunto, acabamos de ver aqui grau de sigilo. Então, natureza, ostensivo, sigiloso ou de informação pessoal. O ostensivo é aquele que não possui restrição de acesso, ok? A sua divulgação não prejudica o órgão ou entidade e também não prejudica os membros, podendo ser de domínio público. Ostensivo, qualquer um tem acesso, sem problemas, ok? Sigiloso, aquele que pela natureza do seu conteúdo, o acesso é restrito, pessoal. Não é que não se possa ter acesso, mas ele é restrito a determinadas pessoas. Grupo de pessoas, a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas, necessitando de medidas especiais de salvaguarda para a custódia e divulgação. Então, lá nas SAIs, as SAIs é quem trata disso, ICA 205-47, que nós vimos ainda há pouco, ok? A salvaguarda para assuntos, instrução para a salvaguarda de assuntos sigilosos. E de informação pessoal de acesso restrito, relacionada à pessoa natural, então é vinculado à pessoa, trata de assuntos inerentes à pessoa, muito especificamente, ou identificável, relativo à intimidade, vida privada, honra e imagem. Então, hoje nós temos o boletim ostensivo, o boletim sigiloso, que ele pode ser reservado, que é o grau mais baixo que nós temos. Depois, secreto e ultrasecreto. Lembrando que o grau de sigilo... Esqueci agora. Confidencial. O confidencial caiu, não existe mais, ok? E o boletim de informação pessoal, que trata de assuntos inerentes à pessoa. Intimidade, vida privada, honra, imagem. Então, ele não é sigiloso, mas também tem um acesso restrito a quem manipula a informação e aquela pessoa a quem essa informação interessa. Quanto à prioridade, então vimos quanto ao âmbito. Como é que pode ser quanto ao âmbito, pessoal, o documento? Jéssica, Alexandre. Quanto ao âmbito. Interno e externo.
Isso. Quanto ao assunto. Ostensivo, sigiloso e informação pessoal. Positivo. Então, agora, quanto à prioridade. De rotina e urgente. De rotina é aquele cujo encaminhamento, estudo e expedição são feitos regularmente. A nossa vida cotidiana vai rolar normalmente a tramitação do documento, porém, não é que ele tenha um prazo para a tramitação ad eterna, expedição ad eterna. Não, não é isso. É regular, não é de caráter urgente. Regular devendo ser observado o prazo máximo de 8 dias úteis para despacho ou conclusão. Então, não é que o de rotina não tem um prazo para despacho e conclusão. Ele tem, prazo máximo de 8 dias. Mas não é uma coisa urgente que tem que tramitar imediatamente. E urgente é aquele cujo encaminhamento de estudo e expedição devem ocorrer com precedência sobre os demais. Então, é quase que instantaneamente, tá legal? Produzir o documento, receber um documento com tarja de urgente, vamos dar prosseguimento, porque ele tem precedência sobre os demais documentos. Eu botei aqui uma questãozinha do EAOF 2004. Era uma questão de falso ou verdadeiro. E aí, pessoal, aqui, Jéssica e Alexandre, isso aqui é falso ou verdadeiro? EAOF 2004, ainda era ICAE. Falso, né? Ele está falando quanto à natureza. Se ele tira quanto à natureza, estava até certo, mas como ele botou quanto à natureza... Porque nós temos o quê? Quanto ao âmbito, né? Âmbito, natureza e prioridade, né? Quanto ao âmbito, quanto à natureza do assunto e quanto à prioridade. Então, aqui é o quê? O que seria aqui? Quanto à natureza, a correspondência pode ser de rotina, fora. A segunda parte está certa. De rotina é o quê? Prioridade. Quanto à prioridade, vimos agora. E sigilosa, sim. Quanto à natureza, caberia. Então, faltou ali ostensiva, né? Ostensiva, mas que aí? Informação pessoal. Eu acho que na época nem tinha, né? Não havia, porque aqui está baseado na ICAE. Bom, mas as questões de AOF, a última ficava agora muito tranquila. Nós vamos ver aqui ao final. Pessoal, então fechamos ali. Agora vamos ver essa parte do timbre. Muito importante também, lá no item 2 da nossa NSCA. Timbres. O timbre é composto por uma das seguintes combinações. Então, timbre, para vocês que elaboram documentos, está lá em cima, tem um brasão, né? As armas, em cima. E ali, o que faz parte do timbre? Faz parte do timbre aquela palavra Ministério da Defesa e, no nosso caso aqui, Comando Aeronáutica. Vamos lá. Então, timbre é composto por uma das seguintes combinações. As armas nacionais, está lá o brasão, os dizeres do Ministério da Defesa. Encimando os dizeres nacionais, está acima da palavra Ministério da Defesa. E na linha subsequente, nós temos o Comando da Aeronáutica. Então, isso tudo, esse conjunto, faz parte do timbre. As armas nacionais, os dizeres Ministério da Defesa e Comando da Aeronáutica, fazem parte do timbre. Os dizeres Ministérios da Defesa, seguido de Comando da Aeronáutica. Então, nós temos aqui para o timbre, no mais alto para a gente, 5 e o 6, porque de 1 a 4 é exclusivo da presidência. Então, no 5 e no 6, a gente usa esse aqui, Armas Nacionais, Ministério da Defesa e abaixo Comando Aeronáutica. E no 7,
que é utilizado ali no requerimento, no despacho, porque vem um dizer seguido do comando aeronáutica, a gente utiliza o timbre 7. Mas vamos ver aqui cada um deles. Tipos de timbre. Os timbres os timbres 1, 2, 3 e 4, em relevo branco, são de uso privativo da presidência, do presidente da República, do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, dos dirigentes dos órgãos integrantes da Presidência da República, dos ministros de Estado, dos presidentes de autarquia. Esses timbres não são utilizados pelo comando da Marinha, do Exército, tampouco da Aeronáutica. Aí aqui a gente utiliza timbre 5, impresso em preto, composto do emblema S2. Dizeres, Ministério da Defesa e Comando Aeronáutico aqui, ó. É assim mesmo que vem no documento que nós elaboramos. Arma Nacional, Ministério da Defesa em negrito e Comando da Aeronáutica. O 6, emblema S3, ó. O 2, emblema S2, o 5, emblema S2, o tamanho, ó, de 20 por 20 milímetros. Então, o 5 ele é maior do que o 6, ok? O 6, S3, 15 por 15, é menor, mas é a mesma coisa. Aqui em cima, Arma Nacional, brasão. Embaixo, Ministério da Defesa e, logo abaixo, Comando Aeronáutico. Em negrito aqui, 15 por 15 milímetros. O 7, timbre 7, preto, sem emblema. Então, o 7 não leva o emblema, não leva a Arma Nacional. Composto de uma linha com os dizeres Ministério da Defesa e Comando Aeronáutico. Aqui, ó. Então, esse tipo de timbre que nós utilizamos no nosso documento, aqui é um documento expedido pelo Centro de Documentação da Aeronáutica, nós vamos ver que... Como é que está aqui o timbre aqui? Qual é o timbre aqui, pessoal? O conjunto timbre aqui. Até comando da aeronáutica, né? É comando. Por quê? Vamos ver mais à frente, o Centro de Documentação da Aeronáutica, o CENDOC, vai fazer parte da epígrafe. A epígrafe, ela é o nome da organização militar, o número do documento, mais o NUP. Número e data, mais o NUP. Timbre 7. Então, é do CENDOC também, é um processo. Quem deu origem a esse aqui é um despacho. Então, quem deu origem a esse despacho, a esse processo, foi esse requerimento desse tenente aqui, tá ok? 2019. Tá vendo? Esse NUP aqui, ó, é o NUP do requerimento. Então, o requerimento tem o mesmo NUP, porque o NUP nasceu com o requerimento e vai morrer aqui, ó. Se for mesmo que seja transformado em processo, vai sempre levar o mesmo NUP. Tranquilo, pessoal? Timbres? Beleza? Alexandre, Jéssica, tranquilo, né? Tranquilo. Sem mistério. Forma de tratamento, pessoal. Importante aqui, forma de tratamento, nós tivemos uma mudança trazida pelo decreto 9758/2019, que mitigou o tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, no âmbito do Executivo Federal. As formas de tratamento usadas na correspondência oficial são compatíveis com o cargo do destinatário. E suas abreviaturas obedecem ao estabelecido em manuais e gramáticas da língua portuguesa, nos documentos dirigidos a pessoas ou órgãos externos ao Comaé, deverão ser empregadas por extenso. Então, pessoal, se a gente faz um documento, isso às vezes alguns... Às vezes a gente erra, né, na elaboração de documentos, porque os documentos de âmbito externo ao Comaé, aquelas palavras que não são comuns, quer dizer, a abreviatura ela se restringe àquilo que for comum. Regra geral,
devem ser empregadas por extenso. E muita gente peca na hora de elaborar um documento externo ao Comando da Aeronáutica. Não é o nosso caso. SAD não erra. SAD sempre cumpre ali o previsto na norma. No âmbito do Poder Executivo Federal, a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da Administração Pública Federal, direta e indireta, segue disposto no Decreto 9758, pessoal. Então, o Decreto 9758 aboliu, pelo menos atualmente, enquanto estiver vigindo o nosso atual governo, aboliu a forma de tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria, dentre outras que nós vamos ver aqui, mas quem aboliu isso foi o Decreto 9758 de 2019, e apenas no âmbito do Poder Executivo Federal. No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, nada mudou, tá ok? Então, um documento endereçado tramite no âmbito no âmbito do Comando Aeronáutico ou no âmbito do Poder Executivo. Tratamento seja para o presidente da República, que está no topo da linha, está lá no topo da pirâmide, endereçado para ele, tratamento vai ser senhor, ok? Se para ele vai ser dessa forma, para baixo é a mesma coisa. Okay? Não é Vossa Excelência, não é Vossa Senhoria. Acabou. Temporariamente está abolido pelo decreto. Sendo assim, o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, que pode ser por extenso ou abreviado. Eu coloquei em caixa alta aqui, pessoal, mas isso aqui é caixa baixa, tá ok? Dessa forma aqui. Eu posso até fazer um ajuste aqui, só para ficar bem claro para vocês. E aqui, importante, que vocês saibam, vendo o senhor por extenso ou abreviado. Nós vamos ver no tratamento da NSA, as abreviaturas no Comaer, elas não têm ponto, não são seguidas de ponto. Mas aqui, por que eu tenho essa abreviatura aqui? Porque, na verdade, isso aqui está sendo tratado pelo Decreto 9758 de 2019, não pela NSA. Ok? Por isso que o senhor aqui é seguido de ponto. Independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função, como eu falei, pode ser para o presidente da República, o tratamento será senhor, ou da ocasião, podendo ser flexionado para o feminino, senhora, ok? E para o plural, senhores, senhoras. O pronome de tratamento senhor destina-se. Então, aqui, deixa eu também colocar aqui como eu coloquei. Aqui não está, não. Destina-se ao presidente da República, ao vice-presidente, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado, ao vice-presidente. De novo, não, aqui, acho que eu botei vice 2 vezes. Então, o presidente, vice, as autoridades públicas, qualquer nível hierárquico, e eu incluo aqui, na verdade, o decreto inclui os ministros de Estado, os ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança, aos empregados terceirizados, que exerçam atividades diretamente para os entes da administração pública federal, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedade de economia mista, ao pessoal temporário, aos empregados públicos, aos militares das Forças Armadas, âmbito ou das Forças Auxiliares. Aqui
ele coloca as forças auxiliares. E aí, forças auxiliares, âmbito estadual. Não sei por que o decreto abordou as forças auxiliares, porque, como é âmbito estadual, nada obsta. No Estado nada mudou, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário. Ok? Lá continua a mesma coisa, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Mas o decreto também fala das forças auxiliares. Aos servidores, sim, porque, já sei. Aqui, na verdade, âmbito federal, o Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, que são remunerados pelos cofres públicos federal. Ok? Então, para eles, lá também o tratamento é senhor. Isso não vai se aplicar à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar dos demais estados. Ok? Então, aqui é para Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Por que essa diferenciação? Porque é a capital do Brasil. Ok? Aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Então, isso tudo, pessoal, no âmbito do Executivo Federal. Caiu, por enquanto, desde 2019, na verdade, o tratamento de Vossa Excelência, vamos ver aqui, os tratamentos que não podem ser empregados aos agentes públicos pertencentes ao Executivo Federal. Então, aqui, o decreto 9758 não se aplica as comunicações entre os agentes públicos, ou seja, um documento que vai sair daqui, do Executivo Federal, para autoridades estrangeiras. O tratamento vai ser normal para aquela autoridade. Organismos internacionais, a mesma coisa. Comunicações entre agentes públicos federais, da administração pública federal e agentes públicos. Do judiciário, nada mudou. O tratamento lá vai continuar tendo, Vossa Excelência. Legislativo, a mesma coisa, Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público e de outros entes, ok? Na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte. Então, outra parte, existe tratamento especial, não faz parte do Executivo Federal, tem direito. Então, normalmente. Então, a restrição, por enquanto, é só em correspondências tramitadas no Executivo, no âmbito do Executivo Federal. E aí proíbe isso aqui, ó. É vedada na comunicação entre agentes públicos, o uso das seguintes formas de tratamento, ainda que abreviadas. Então, ó, no âmbito do Executivo Federal, começa lá pela presidência, vice-presidência, os ministérios, e aí pega o nosso Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, Comando da Marinha, Comando do Exército. Então, são vedados essas formas, são vedadas essas formas de tratamento. Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência. Nós temos as reitores de universidades no âmbito federal. Então, não é lá o reitor teria direito, mas, por enquanto, senhor. Doutor, na verdade, doutor é título acadêmico, não é forma de tratamento. Ilustre também não é, mas veda-se, porque é digno ou digníssimo também não é forma de tratamento. E respeitável. Então, isso aqui é vedado. Mais o quê? Só aquilo ali. É vedado aqui, ó, negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento empregada. Pode ser que, por um descuido ou por outro, um documento saia para uma determinada autoridade com o tratamento de Vossa Senhoria ou Vossa Excelência. Tá ok? Aquela autoridade ela não pode se sentir melindrada por ter recebido um documento daquela forma, porque, tendo em vista a vedação do decreto, não pode deixar, não pode sentir, nem pode mostrar quem agiu, quem colocou aquela forma errônea no documento. Tá legal? Vamos lá. O endereçamento das comunicações dirigidas aos agentes públicos federais não conterá
Só que muita gente erra, Alexandre e Jéssica, muita gente erra. Olha só, como é que é isso aqui? Ó? O endereçamento das comunicações dirigidas a agentes públicos federais não conterá pronome de tratamento, ok? O nome do agente público. Então, não conterá. Aí eu tenho uma restrição. O pronome de tratamento já está vedado ali pelo decreto, tá ok? E o nome do agente é um plus a mais aqui da NSA. Peraí. Dirigentes públicos federais não conterá. Tá certo. Então, aqui, ó, o diretor, o comandante, então não é o excelentíssimo comandante da aeronáutica, do comandata, não, né? Do comandante da aeronáutica. O comandante da aeronáutica ao ministro de Estado. Então, não há que se colocar ao senhor. Tá? Lembrando que isso aqui é a caixa baixa, pessoal. Não há que se falar aqui, ó, do diretor ao mesmo que o tratamento seja senhor, não é para colocar, tá ok? Então não há o pronome de tratamento, ao senhor ministro ao senhor comandante da aeronáutica, não há que se falar, não há que se colocar, tá bom? Aí. Na verdade, não é isso aqui, não é isso aqui ainda que eu. Não é isso aqui ainda que eu quero abordar com vocês, não. Poderão constar o pronome de tratamento e o nome do destinatário nas hipóteses de a mera menção do cargo ou da função e do setor da administração ser insuficiente para a identificação do destinatário. Okay? Então, mera menção do cargo. Eu não consigo, só botando lá naquele caso ali, ministro do Estado de Defesa, mas que seja para outro órgão, mas só com aquilo ali, colocando fulano de tal cargo ali do destinatário, não seja possível. Aí eu posso colocar o pronome de tratamento. Ou então, se a correspondência seja dirigida à pessoa de agente específico. Então, aí eu vou colocar o nome. Se é para um agente específico, ok? Eu posso colocar o nome, porque é dirigido para aquela pessoa. Mas a regra geral não poderá constar aqui, ó, o pronome de tratamento, nem o nome do agente público. Exceção, vou colocar o pronome de tratamento, porque só assim é possível identificar o destinatário. Vou colocar o nome do agente público, porque esse documento é endereçado àquele agente público. Por isso, aí sim, é uma exceção, eu posso colocar o nome. Mas regra geral é não colocar o pronome de tratamento e não colocar o nome do agente público. No âmbito dos demais entes dos poderes, deverá ser observado o seguinte regramento. Vossa Excelência, tá ok? É a forma de tratamento mais elevada, é utilizada para outros níveis de autoridade, como autoridades dos poderes legislativo, do judiciário e do Ministério Público da União, tá ok? A seguir explicitadas. Só que eu não vou explicitar hoje, tá bom? A gente vai parar aqui hoje nesse item, no item 3.1.8.1, pessoal da NSA, o Jéssica e Alexandre. Então, nós vamos parar aqui hoje.
Alguma pergunta? Alexandre, Jéssica, sobre o que foi explanado aqui? Tranquilo. Tranquilo, Jéssica, tranquilo? Não, tudo tranquilo. Então vamos aqui, ó, para a gente fechar, uma questãozinha aí para vocês responderem. É a OFF 2022, questão 50, prova de SVA, versão B, fresquinha. Acho que dá para responder em 1 minuto. Letra C, né? Letra Charlie. Jéssica também corrobora com a tua informação, Alexandre. Vamos ver aqui, os documentos no Comuns são classificados quanto? Então, nós vimos lá quanto ao âmbito, quanto à natureza do assunto e quanto à prioridade. Vamos ver aqui, letra A. Quanto ao âmbito, está certo. Forma, não vimos isso, né? Então, quanto ao âmbito, como é que pode ser? Então, interno e externo. E quanto à prioridade? Prioridade, rotina e urgente. Beleza. Então vamos lá. Então a letra A está fora porque forma entrou ali, não é isso. Bravo. Âmbito legal, forma está fora, então forma apareceu ali, está fora. Natureza do assunto. Natureza do assunto. Natureza do assunto, como é que pode ser? Ostensivo, sigiloso, informação pessoal. Nossa, perfeito. Então, mas está fora a letra B porque forma não há previsão de forma. Âmbito, letra C, âmbito, natureza do assunto, perfeito. Destinatário, nada a ver, natureza do assunto, perfeito. Questão tranquila, não é? Aí, ó. Essa daí, dada. Mas legal, pessoal, legal. Jéssica, Alexandre. Vamos fazer um intervalo, 15 minutinhos. Aí a gente retorna com a Lei 8666. A lei eu vou falar com vocês, a gente vai abordar ali aqueles artigos iniciais. Eu não abordo todos os artigos da lei, eu vou mais eu abordo aqueles que eu presumo serem mais importantes, mas volto a dizer que vocês, como estão estudando aí, vocês têm que pegar tudo, ok? A gente aponta aqui os mais importantes, mas vocês têm que fazer a leitura completa, tá bom? Logicamente que na forma de vocês, com o visual de vocês, tá? 15 minutinhos? Jéssica, Alexandre, a gente retorna? Vou marcar aqui no cronômetro, tá bom? Valendo, 15 minutos. Beleza. Valeu. Valeu.